Fala, comandante. Estamos num ambiente diferente. Estamos em Juazeiro do Norte. E ao meu lado direito, Dr. Galdino, comandante do jurídico da Aspra-Sé do interior do estado. E ao meu lado esquerdo, o comandante da cidade de Juazeiro do Norte. Eu sou o Sargento Borges e esse é mais um podcast Fala, comandante. Prefeito Cleidson Bezerra, que é policial civil, já foi policial militar, que inclusive é da minha turma e também da turma do Galdino. Eu gostaria que você fizesse a sua apresentação primeiro, para que as pessoas que nos assistem possam conhecer verdadeiramente o comandante de Juazeiro do Norte. Muito bem, Borges, um prazer receber você aqui na Prefeitura de Juazeiro do Norte. Deixa eu chegar mais para perto, que hoje você vai funcionar como repórter, né? Então, para todos que não me conhecem, muito prazer, eu sou Gleidson Bezerra, juazeirense, nascido e criado aqui. Como o Borges apresentou, tive a honra de pertencer aos quadros da gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, onde exerci minhas funções por quase 6 anos. E hoje estou aqui na condição de prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, licenciado da Polícia Civil. Então, homem de segurança pública, por amor, por paixão, por profissão, por vocação. 22 anos já na área da segurança pública. E agora aqui, já exerci 3 vezes o cargo de vereador aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Fui presidente da Câmara. E agora na missão de chefiar, de coordenar, de gerenciar a terra do Padre Cícero, na cidade de Juazeiro do Norte. De comandar Juazeiro do Norte. Na cidade de Juazeiro do Norte, como a gente gosta de usar no nosso linguajar policial, né? Fala, comandante. Exatamente. Cleidson, eu gostaria de saber de você, na sua carreira policial, inicialmente, qual foi um fato marcante, algo que lhe chamou a atenção e até hoje você tem essa lembrança que foi importante dentro de uma operação policial, ou de um atendimento, ou de uma ajuda a alguém, o que lhe marcou mais? Assim, de Peibum, eu vou dizer um momento que ele é determinante para as nossas vidas, foi o nosso curso de formação. Aquilo ali foi da Polícia Militar, né? Então, quando a gente entrou ali, recruta cru, que eu não tinha servido sequer o tipo de guerra, então eu não sabia. Galdino tinha servido o tipo de guerra, né? E aí o coronel Adailton, que hoje está aqui conosco, ele está no cargo de secretário de Segurança Pública do nosso município, ele me viu nas primeiras aulas de Ordem Unida, ele disse: Grandão, todo desengonçado, hein? tu imagina o cara com 1,90 cru, ele disse: tu é cru, né, soldado? Eu digo: o que é isso? Ele disse: tu nunca foi nada no mundo militar. Eu digo: não, senhor. E aí a gente viveu uma época que ficou marcado para a minha vida, ficou marcado na minha mente. Então, todas as vezes em que eu falo de segurança pública, lógico que tem inúmeras ocorrências que eu participei, infiltrações, trabalhei no serviço velado, então trabalhei no famoso S2. Então, eu fiz infiltrações, trabalhei já em várias operações policiais, certamente vou me lembrar de vários fatos aqui, mas o que me lembra, o que mais me recorda foi a nossa formação. O Galdino, inclusive, era meu colega aqui de pelotão, e aquilo ali ficou muito marcado na minha mente. Vou perguntar também ao Galdino, né, já que ele está ao nosso lado e ele também reviveu, aliás, ele vai reviver agora um pouco dessa época que estava ao lado do Gleidson. Olá, tudo bem? Prefeito Gleidson, Anderson Borges, muito obrigado pela participação, mas eu vou aqui concordar com o nosso comandante aqui, o Gleidson, né, na questão do curso de formação. Mas traumatizando para você. Porque, na verdade, a época de formação é a época de moldar o policial militar e é a época que você constrói laços com os colegas, com os pares, e é aqueles laços construídos há 22 anos atrás, nós mantemos até hoje, né? Consideração, Gleidson foi para a Polícia Civil, sempre se manteve a mesma pessoa. Você está na situação de presidente da Aspra, sempre foi a mesma pessoa. E quando nós nos reportamos a colegas militares, nós temos o costume de perguntar: qual é a sua turma? Porque é um laço que é construído e esse laço ele vai, né, doravante por toda a vida.
E aí é o que nos traz de mais marcante, além de muitas situações durante a carreira profissional que nos fazem pontuar, lembrar do quão interessante e bom é ter passado pela vida militar e ser policial militar e prestar serviço à sociedade alencarina, ao nosso povo, né, da nossa cidade, enfim, de todo o nosso estado. O homem tá igual um político no discurso, prefeito. Falando na turma de 2001, eu tenho muitos irmãos que são daqui do Cariri, especialmente do Crajubá. Eu mando um abraço a todos vocês. Está sendo gravado hoje, mas amanhã eu estarei ao vivo com eles numa reuniãozinha também para poder a gente se confraternizar. Um abraço à turma Carcará, todos que fazem parte de todo o estado da turma de 2001. E, prefeito, já mencionou relacionado à atividade policial, se reportou ao curso de formação. Não, é porque me chama muita atenção. Eu comentei ontem no podcast que estava lá na Spotcrato, que é um podcast relacionado à vivência de cada um e ter o nome Café com Leite, ao programa Café com Leite. E me perguntou por que o meu nome era Borges, já que Borges é um sobrenome. E eu comentei para ele que foi meio que imposto. Meu nome é Wendson, porém eu não tive o direito nem de escolher o meu próprio nome. E ficou aquela ameaça porque quando eu perguntei por que não poderia ser o Wendson, o capitão Herbério, que é daqui também da região, ele mencionou que eu estava ponderando. Eu lá sabia o que era diabo ponderar. Era civilzão igual você, total. Aí quando eu perguntei, mas eu não tenho direito, quer ficar preso. E meu amigo, foram 7 meses de cadeia até só Deus sabe. Mas enfim, não. Esse era o título que me deram. O meu apelido era Ponderal Boys, porque eu ponderava demais e o pessoal dentro do quartel fala que a gente é enxador. Porém, eu me coloquei e faço até hoje questionamentos. E eu não admito qualquer outro que venha me humilhar. Por mais que eu fosse soldado, que hoje eu sou só um sargento, dentro da hierarquia da Polícia Militar, porém todo mundo tem que respeitar um ao outro, independente da posição profissional ou social. E, prefeito, com relação à Polícia Civil, tem algo que lhe chama a atenção e lhe marcou até hoje? Olha, para a gente sair do campo do sentimento, que literalmente o que me faz lembrar os meus momentos nas instituições foram esses momentos de formação, mas eu me lembro de uma ocorrência que ela sintetiza uma série de aprendizados, como todas as ocorrências que a gente tem, elas nos ensinam muito. Nós estávamos num plantão, na saída dele, na realidade, quando o indivíduo que tinha respondido a um TCO deveria ser liberado, portanto, ele apresentando algum tipo de doença de desequilíbrio mental, não sei se por ser já, como a gente diz, S37 de QI, ou porque ele estava sob efeito de álcool, de droga. Eu sei que aquele cara, naquela ocasião, passou por um material que estava apreendido e tinha umas cerâmicas que tinham sido apreendidas, produto de um furto, de um arrombamento que tinha acontecido. E aí ele correu, pegou um caco de cerâmica e cortou a testa, passando por supercílio de um amigo de plantão, né? Tirávamos o plantão nós dois, o Mauro e eu. E já no finalzinho do plantão, aconteceu isso. Nessa hora, eu não estava nesse local, o Mauro tinha tirado o policial, o indivíduo da cela, né? Já ia liberar, já tinha sido ouvido, então faltava apenas a assinatura do termo e tal, e aquela liberação do TCO em diante. E aí eu só ouvi aquele barulho e aquela gritaria. Quando eu corri para lá, o cara correu para cima de mim com aquela caco de cerâmica na mão, e quem sabe como é que o corte da cerâmica é pior do que uma navalha. E aí cortou minha mão aqui, né? Eu levei alguns pontos e tudo, e aí quando ele veio, ele partiu para cima de mim, eu botei a mão, cortou a minha mão, e aí eu imobilizei o cara, e o meu amigo todo ensanguentado, né? Eu não sabia qual era o tamanho da gravidade, porque você só via muito sangue no rosto dele. Mas aí eu consegui imobilizar o cara e tudo, e a gente tirou dele aquele caco de cerâmica e tudo. E ali ficou uma ocorrência que a gente sempre aprende, desde a academia: não subestime
nada de ninguém em ocorrência, não subestime. E naquela ocasião, eu acho que já pelo cansaço, já era 6 e tanto da manhã, quase 7, o Mauro ia tirando o cara de uma cela, que aparentemente inofensiva, era só um TCO, o cara ia embora, ele ia ser liberado, né? Mas ainda acredito sob a influência dos efeitos do álcool, da droga, sei lá, cometer esse desatino. Então a gente aprende uma série de coisas ali, o coleguismo, o companheirismo, porque quando você vê o cara de longe ali também, com o caxerampoto todo ensanguentado, tu sabe que tem gente que tem vontade de correr, tem gente que tem vontade de ir embora, você não pode puxar uma arma ali e atirar porque tava os dois bolando no chão. Então, enfim, então é uma coisa meio complexa, mas acabei me cortando também, mas graças a Deus o pior não aconteceu, né? O que tinha que acontecer, aconteceu, a gente mobilizou, aí o cara passou a responder pelas lesões que causou. E serve de lição, né, de reflexão para todos nós que somos profissionais de segurança pública e até mesmo para a nossa vida como um todo. Esses dias, bom, já aproveitar para te dizer aqui, esses dias já na condição de prefeito, aí eu me deparei com a situação, rolou uma ocorrência aí que eu acho que o Ceará todo tomou conhecimento. Eu estou na condição de prefeito e afastado das minhas funções como policial, né, óbvio, para o exercício do mandato eletivo. E eu ia conceder uma entrevista quando eu me deparei com um cara matando o outro, né, literalmente matando o outro. E aí minha esposa passou, ela disse, acidente? Aí eu disse, acidente não, aquilo ali é homicídio. Lá na frente vamos voltar para prestar o socorro, né? Se fosse um acidente, quando eu voltei, tava lá um cara arrancando um pedaço eu tenho aqui as imagens no meu celular, arrancando um pedaço do pescoço do outro. E, não, eu tava armado, né? Eu ando armado como policial e tudo, a gente ainda tem uns reflexos. E ali ele tava lá esfolando o cara, quando ele me viu, montou em cima de uma moto, saiu, disparado, depois fiquei famoso, né? Porque a gente do Nordeste fala, botou atrás dele. Aí depois as mensagens dizendo bem assim, lá naqueles comentários que tem lá, saiu no Brasil todo, pessoas dos jornais de nível nacional entrando em contato comigo para me pronunciar sobre aquele negócio, né? Um prefeito prendendo o povo. Aí o pessoal botou atrás dele, como foi isso? E aí eu expliquei, né, que saí correndo atrás do indivíduo, e de carro e ele de moto. Aí teve uma hora que eu tive que jogar o carro por cima da moto. Ele saiu correndo, em disparada, e eu saí à procura dele ainda, e aí eu tive que dar um tiro de imobilização quando ele simulou que vinha partir para cima de mim. E ali eu dei o tiro de imobilização na perna dele, imobilizei, chamei a polícia, a ambulância, ele foi socorrido e tudo. Mas aí a vítima lá não sobreviveu, né? Morreu no local. E a gente prendeu o homicida. Foi outro fato interessante, mas já não foi no exercício da atividade policial. Foi por conta do sangue policial, mas eu tava 24 horas, não deixa de ser, não. Mas deixou de ser policial. Eu costumo dizer que prefeito eu estou e policial eu sou. Agora é engraçado, porque um caso como esse, eu ia comentar que você tinha ganhado um voto e perdido outro. Mas não, o voto que poderia ter ganhado, infelizmente, veio a óbito e você só perdeu o voto do indivíduo e a família todinha que não gostou da sua ação correta de ser policial. Contar a piada, você não acredita. Não é piada. Na hora que eu prendi o indivíduo, ele olhou para mim e disse, não, prefeito, me libera aí que eu votei no senhor. Sem, parece brincadeira, mas não é. Quando eu prendi o cara lá, rapaz, como é que tu faz aquilo? Cara, ele foi dizer por quê, que tinha feito e tudo aí. Não, prefeito, me libera aí que eu votei no senhor. Eu digo, não, meu amigo, pelo amor de Deus, me peça outra coisa. Me peça outra coisa, mas não pode não. Aí realmente, a gente lamenta, obviamente, a morte que aconteceu e tudo, mas o caso aconteceu literalmente dessa forma. Mas olha, você trazendo essa deixa, é impressionante. O paradoxo de ser policial e político. Como eu havia mencionado para você nos bastidores, eu fui candidato a vereador, aí não fui eleito por muito poucos votos e voltei à atividade policial e acontecia. Quando eu prendia um, que é isso, meu amigo? Eu votei em você, você está me prendendo. Ou ao contrário, olha, eu pretendia votar em você, agora ainda bem que eu fiz o certo, não votei. Ou seja, as pessoas confundem muito a nossa profissão com a área política. E trazendo exatamente agora para esse segmento, que você foi vereador e hoje é prefeito, e na política, qual é o desafio? Que é diário, na verdade. A todo momento tem muito desafio, mas eu tenho certeza que você, igualmente a mim, ao Galdino, tem um propósito, tem uma missão na vida para fazer algo diferente, em especial em servir as pessoas. E você tem essa condição quando foi vereador e agora prefeito. Então, fale um pouco da área política, da sua vida, dos seus desafios
e o que você pretende fazer? Olha, eu disse há poucos instantes que político, prefeito eu estou, policial eu sou, raiz, gosto. Por isso que o curso de formação é tão determinante, porque eu me identifiquei e entendi que ali eu sou feliz, me identifico com a atividade. Mas quando eu ingressei na Polícia Militar, eu ingressei no primeiro concurso que eu tinha disponível. Estava com 18 anos de idade, voando baixo nos estudos e achava que o primeiro concurso que aparecesse eu ia, e assim foi, estou aqui até hoje. Já na política, não. Na política eu trago comigo esse sonho desde a infância, né? Então eu sempre gostei de servir. Eu sempre fui um idealista, eu sempre sonhei na política como um elemento de transformação. Blá, 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 político, não. Sentimento de verdade. Eu tenho essa convicção de que você não consegue transformar a vida de pessoas na vida em sociedade se não for através da política. Nós precisamos da boa política. Nós precisamos desse exercício da boa política. E aí eu sempre pensava nisso, sempre acompanhei política desde os 8 anos de idade, a data que mais me recordo. Sua mãe já foi vereadora. Vereadora da cidade de Juazeiro do Norte, entrou na política porque eu pedi, porque ela sempre exerceu a chamada política de bastidores, ali, ajuda a migração. O que a gente pensa é que ela lhe influenciou a entrar na política, foi o contrário. Contrário. Na prática, minha mãe sempre foi uma mulher muito prestativa, né? Eu gostava de atender as pessoas, de fazer do carro dela uma ambulância, levava doente para os cantos, aquela coisa toda. Só que aí ela nunca pensava em exercer o mandato eletivo. E muitas pessoas diziam, Elizabeth se candidata, o pessoal gosta de você e tudo. Até quando ela foi diretora de uma escola, fez um trabalho espetacular. Uma escola que saiu de 800, 900 alunos, foi para quase 3 mil alunos. Recebeu uma premiação da Fundação Ayrton Senna. E ali a gente percebeu que ela tinha popularidade suficiente para vencer uma eleição que não é fácil. Você foi candidato, sabe disso. E naquela ocasião eu disse, vai que dá certo. E ela disse, por que é que não vai você? E você quem quer? Eu disse, não é minha hora, né? Era PM, ainda em fase de transição para PC, não era casado, já namorava minha esposa, né? Mas não era casado. E, enfim, eu tinha toda que montar minha vida privada para poder me dedicar à vida pública, que nos reserva muitas, muitas limitações. E aí minha mãe entrou com esse propósito de abrir caminho para mim, literalmente. E aí ela foi eleita, na ocasião, a mulher mais votada até então da história de Juazeiro, a mulher, né? Foi a sexta colocada geral, a maior votação de uma mulher na cidade. 4 anos depois, cumprindo o nosso propósito, eu me candidato pela primeira vez. Ela tirou 1977, eu tirei 1933 votos. Na mesma eleição, vocês foram candidatos na mesma eleição? Depois. Na anterior ela tinha tirado 1977, na outra 1933. Então, uma capacidade de transferência gigantesca, né? Porque literalmente eu devo essa minha entrada na vida pública praticamente a ela e, obviamente, as mais de 1.000 pessoas que nos ajudaram. Mas ainda não era meu traquejo, era da reservada ainda. Na época, eu não tinha... O que eu tinha era aquilo, o que eu tinha para apresentar. Era um cara, não tinha experiência. Tal. E entrei na política, realizando um sonho, né, de infância. E depois exerci o mandato da segunda. A terceira eu tirei a maior votação da história de Juazeiro do Norte. 4.365 votos. Foi a maior votação que o Juazeiro já viu até hoje, inclusive, né? Ainda não foi batida essa votação. Aí fui presidente da Câmara, fiz um mandato que me projetou e estou aqui agora na condição de prefeito. Meu sonho, transformar vidas de pessoas mesmo. Até quando, não sei, até quando eu aguentar o Rojão. Não é discurso de político, porque assim, é como o Galdino disse, só quem conhece é quem sabe, né? Eu continuo, tento manter a mesma pessoa, o mesmo trabalho. Nos 3 anos em que exerci o cargo de vereador, eu trabalhava na polícia porque permite, né, a acumulação de cargos. E as bandeiras que eu defendi ainda hoje defendo. Então estou no 2º ano e meio de mandato e estou batendo na tecla da moralidade, da economicidade, do respeito ao dinheiro público, da eficiência. É isso que eu conheço, cara. Eu tenho tentado tenho trabalhado nesse sentido. Juazeiro do Norte sai das últimas posições em tudo, porque quando eu assumi Juazeiro era o último colocado em tudo. Hoje nós somos, para você ter uma ideia, primeiro colocado entre todos os municípios acima de 100 mil habitantes na nota do Previne do estado de Ceará. Juazeiro está maior do que Fortaleza, Caucaia, Sobral, Maracanaú. Nós saímos de último no Ceará, hoje eu sou o primeiro, nós somos o primeiro dos municípios acima de 100 mil. Nós estamos entre os 12 do Brasil, acima de 100 mil, com a nossa nota. Então, nós pagamos mais de 73 milhões de reais de dívidas.
Nós construímos 10 escolas, né? Reformamos 45 escolas, né? 8 postos de saúde, 8 rotatórios, que eu tenho fama aqui de ter feito um monte de rotatório nessa cidade. Então, assim, nós fizemos uma série de coisas na nossa cidade em 2 anos e meio, né? E a certeza de que vai dar para fazer, se Deus quiser, muito mais. Ao final de tudo, olhar para trás e servir, cumprir com minha missão, se necessário, e a população entender que sim, a gente continua o trabalho, se não, a gente sai, porque o jogo democrático é isso mesmo, e segue adiante. Espetacular. Galdino, você que tem a missão de coordenar o jurídico da ASP no interior, que eu considero também como um grande líder, inclusive referência na tropa aqui do Cariri. Eu gostaria que você tanto falasse um pouco da sua missão, mas também falasse um pouco desse cidadão aqui ao meu lado. Bom, sobre a minha missão, eu não vejo grandes dificuldades, porque eu já advogo na Aspra tem 9 anos. Eu saí da polícia, né? Me foi dada a confiança, prefeito, de que em outubro eu era soldado de polícia e em novembro eu estava advogando, fazendo defesa de policiais junto à controladoria. Missão essa que eu cumpro até hoje, né? E ainda agora, com a nova gestão, né, representar e inovar da Aspra, estou na condição de coordenador jurídico interior para justamente unirmos esforços para melhorar o serviço para o associado para o policial militar, porque é muito fácil para mim, que já fui policial militar, já fui representante da Aspra e hoje, na qualidade de colaborador, né, entender a necessidade do policial militar e ajudar de certa forma. Essa é a palavra que eu trago no tocante à questão da minha missão. Agora, a outra pergunta, eu vou responder assim: é difícil, mas é fácil falar, né? Por que é fácil falar de inglês? Porque na época que eu conheci, em 2001, eu sempre fui muito observador. E eu, entre 40 colegas, eu analisava e pensava, eu digo, esse rapaz ali é diferente. Ele está fora do padrão, da curva, ele é diferente. E com o tempo me trouxe isso. Depois de tudo que ele narrou da trajetória dele, né, eu vou falar como munícipe um instante. Eu moro num bairro de Juazeiro e a gente tinha uma demanda de saneamento. 13 anos que eu moro nesse bairro. 13 anos, toda a vizinhança sempre a mesma retórica. Aí quando o prefeito Gleitson assume, eu disse, agora sai. Só que gestão pública não é tão logo amanhã, tem o seu tempo, e a gente precisa compreender. Então, o que eu traduzo, né, com base nesse gesto concreto, que é a minha realidade como munícipe de Juazeiro, que eu tinha confiança de que ia acontecer, e hoje está lá a obra mais linda do mundo de saneamento, que é no bairro Tiradentes. Eu tinha certeza, as pessoas diziam, você não conhece o prefeito? Eu digo, eu conheço, eu entendo que é a missão que ele está, e eu jamais vou lá bater na porta dele, porque eu sei que um dia virá, de acordo com o tempo, com a gestão, com o trabalho que ele executa, porque eu já tinha observado ele há 22 anos atrás. E eu, naquele tempo, a gente garoto, adolescente, e eu já vi, eu digo, esse cidadão ali, ele tem uma coisa diferente. E aí o tempo foi disso, e aí está a situação, e como munícipe eu trago esse exemplozinho para ilustrar quem é a pessoa de Gleitson Bezerra. Você votou ou não? Votou? Fez campanha? Tanto eu como minha família. É tanto que ele tem uma fã que é incondicional, que é a minha mãe. Dona Maria, ela mora aqui, é munícipe de Juazeiro há 40 e tantos anos. E ela é assídua, porque ela fica escutando rádio, vê as entrevistas, né? A presença de Gleitson sempre nas entrevistas e fica torcendo. Aí ela conversa comigo e diz, rapaz, aí ela vibra. Tanto ela como minha irmã, meu irmão, todo mundo às vezes me pergunta, eu digo que está cumprindo a missão dele lá. Parabéns, Gleitson. Muito obrigado, eu queria ter esse momento, né, de agradecer, porque a gente se encontra muito rapidamente nos nossos eventos do curso, né, da nossa turma, anualmente, uma vez a gente se encontra, e também pelas oportunidades que nos apresentaram, que me concedeu recentemente, e agora eu agradeço mais uma vez como munícipe pelo trabalho que tem feito em Juazeiro do Norte. Que depoimento, hein, meu amigo? Eita, rapaz, olha só. E aí, o que você diz desse depoimento, prefeito? Porque é um eleitor, é um amigo, aí é aquela coisa, você acaba não
não achando que existe imparcialidade. Porém, um cara muito razoável. Mas sim, é verdade, se vir uma rasgação externa. Não tem. E eu recebo muito, muito feliz com aquela sensação, a sensação de dever cumprido. Porque quando eles não têm necessidade, não tem mesmo. Quem conhece o Dr. Galdino sabe que se eu tivesse aqui, eu ia dizer um termo que a gente usa na nossa linguagem popular, na nossa linguagem policial, né? Mas se a gente tivesse desse jeito que tu estava pensando, fazendo o errado, ele não estaria aqui dando esse testemunho. Eu tenho certeza absoluta. Não só ele, como a nossa turma do 20º PEL, que os caras são extremamente exigentes. Os caras são exigentes pra caramba. Você conhece o nosso universo policial, né? E eu vi isso, doutor Galdino, para mim é um motivo de muita alegria. Eu me sinto honrado, de verdade, por eu representar a nossa turma do 20º PEL, por eu representar a segurança pública, por eu representar os moradores da cidade de Juazeiro do Norte. Sabe do que sou? Você sai do governo e tem muito mais coisas por fazer do que você efetivamente conseguiu realizar. Isso é muito óbvio. Na nossa vida em sociedade, nós temos desafios históricos e desafios que acontecem todos os dias, um novo problema todos os dias. Isso é muito óbvio, né? Na Europa você vai encontrar isso. Imagine numa cidade do interior do Nordeste com suas limitações, em especial limitações financeiras e problemas históricos. Mas eu tenho essa certeza do dever cumprido, mesmo do que nós estamos fazendo na nossa cidade. Em 2 anos e meio de gestão, é para quando eu encontrar um cara exigente como o Dr. Galdino, dizer o seguinte: poxa, a gente tem orgulho de saber que você está lá nos representando. Isso é para mim muito gratificante. A política, ela reserva muitos dissabores. Todos os dias. Todos os dias. Um dia você vai entrar, eu tenho certeza pelo seu perfil, faço voz de quente. As pessoas de bem precisam entrar na política. Quando eu cansar, entra outro e assim vai. Então tem muita gente boa aí na política também. Também tem muito crápula, tem muito irresponsável, tem muito criminoso na política e tem muita gente maravilhosa, repito. E por conta dos criminosos, a gente acaba tendo muitos dissabores. A gente tem muita coisa ruim. Todo dia, quando vai chegando de noite, você começa a trabalhar de 6, 7 da manhã, quando vai chegando ali meia-noite, 1 hora, você para, para o que é que eu estou fazendo da minha vida? Você pensa em parar todo dia. Aí quando você tem uma noitinha de sono no meio, uma noite de um sono reparador que você diz, eu tenho certeza que eu durmo bem, com minha consciência tranquila, no outro dia eu digo, bora, sacode a poeira e vamos embora e vamos trabalhar, porque a gente foi eleito para isso. E aí, assim, é esse misto de sentimento. E entre os dissabores, e entre os sabores e os sabores que a gente tem também positivo, receber isso do Galdino, para mim é uma alegria. E eu recebo muito, graças a Deus. Quando eu passo com a mãe de Galdino, a quem eu deixo meu abraço todo especial para ela, tem muita gente que diz, ó, tô rezando por você, tô orando por você, não desista, siga adiante. Isso também faz muito bem para a alma, faz bem para a gente. É porque também vem de pessoas que estão vendo as realizações da prefeitura e não estão naquela bolha insaciável de se beneficiar individualmente. Porque ela está dentro de uma coletividade e está sendo retribuído, né, com todo o empenho e dedicação que você e sua equipe desenvolve. Política, polícia, um pouco de tudo, mas como é que é o Gleidson? O cara que tem a sua família e existe esse paradoxo de ser o líder de um município, de ser cobrado por milhares de pessoas, mas talvez é mais cobrado ainda em casa. E aí tem que dar atenção à esposa, os filhos. Então fala um pouco do cidadão de casa, da família, que vive nesse conflito de fazer o bem, de cumprir essa missão, esse propósito, mas ao mesmo tempo tem que fazer o dever de casa. Quando você me perguntou no início se apresenta quem é Gleidson, depois, no meio da entrevista, eu fiquei pensando, interessante. Policial, prefeito, bababá, aquela conversa. Antes disso tudo, eu sou o Gleidson pai, eu sou o Gleidson esposo, eu sou um Gleidson filho, e com todo amor muito presente na vida da minha família. Minha família é tudo de mais importante que eu tenho. O resto é secundário. Lógico que, pela missão que hoje eu exerço, acaba que eu destino muito mais atenção às atividades laborais do que à minha família, lamentavelmente. Porque se eu pudesse, eu estava ali agarrado 24 horas no pescoço do meu menino, beijando e cheirando. Tenho 2 filhos, né? Um de 16 anos e outro de 13 anos.
Também me sinto muito realizado, graças a Deus, porque eu escutei de ambos. Pai, o senhor é o nosso herói. Então, um pai ouvir isso de um filho, eu acho que quem tem filho imagina o que é isso. Então, eu ouvi isso de todos dois. Minha esposa, nós temos uma relação extraordinária. Eu fico muito feliz aqui na nossa cidade de Juazeiro do Norte, porque muitas pessoas, Galdino, dizem assim, olha, vocês são exemplo. Porque como nós somos muito visados, e isso é normal, pelo cargo que a gente ocupa, a gente sempre está junto, em ambientes, em festas, em efemérides, em problemas, resolvendo situações da cidade, aquela coisa toda. E muita gente diz assim, rapaz, vocês são um exemplo de casal. E a gente está muito feliz também. Minha mãe, nem precisa falar o tanto do amor que eu tenho, eu falei dela há poucos instantes. E é assim com os tios, com os primos. Eu sou extremamente família. Se você me perguntar, qual é a tua maior alegria? De estar em casa com a família no final de semana, no domingo. Ali eu me realizo, ali eu sou feliz demais da conta. E é o que eu trabalho pelos meus filhos. O que eu faço para honrar o nome da minha família, para que eles continuem a entender esse respeito. E eu acho que é o que a gente tem de melhor que eu vou levar para a vida. Espetacular. Eu gostaria de solicitar aos dois para deixar um comando, de acordo com tudo que nós conversamos agora há pouco, que você, Galdino, deixe um comando que trouxe uma reflexão para nós e para o comandante que nos assiste. Bom, o comando que eu deixo, né, é a atitude de cada cidadão, no caso de nossos policiais militares, quem faz parte da segurança pública, o comando da retidão e honestidade. Espetacular. Gleidson? Eu não tenho o poder de cinto, agora pegou o microfone só no final. Como é que pode um negócio desse? Ele passou ainda tudo com o braço pendurado. Aí agora eu vou falar 30 segundos. Então vamos lá. Gente, o comando que eu deixo para vocês é que faça o que você tiver de fazer o melhor. Não por ninguém, faça por você. Faça para que você tenha a sua consciência tranquila, para que você bote a sua cabeça no travesseiro, para que você olhe no espelho e você possa se orgulhar da pessoa que você é. Então você não vai fazer pelo próximo se você não fizer por si mesmo. O comando é esse. Atenção, faça por você, faça pela sua consciência, faça para você deixar o seu nome na história. E aí, seus familiares vão lhe respeitar, seus amigos vão lhe respeitar, a sociedade vai lhe reconhecer. Segue o comando do Galdino também, que você vai ficar em paz com você mesmo. Impactante. Impressionante. Meu amigo, o meu comando é, sem sombra de dúvida, ter uma pessoa com você, liderança inspiradora a todos nós, que nós possamos seguir o seu exemplo de fazer a diferença no mundo. Gandhi tem aquela frase que eu coloquei na placa da nossa turma, lá no quartel em Crateús, que diz o seguinte, salvo engano, eu vou ver se eu me lembro. A frase é tão curta, mas muitas vezes você acaba esquecendo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Cara, o problema muitas vezes das pessoas é apontar culpado e querer que as outras pessoas resolvam seus próprios problemas. E eu vejo em você, meu irmão, uma grande liderança, não só de Juazeiro, mas para todos nós cearenses. Você é uma referência, tenho orgulho de dizer que você é da nossa turma e espero que você possa continuar o seu legado aqui na Prefeitura de Juazeiro e, por que não, um dia estar até na liderança do nosso estado. Você tem competência e eu sei que todos nós iremos ganhar muito. Muito obrigado, fico honrado de estar ladeado dessas duas lideranças e espero que nós possamos ter outras oportunidades. Deus quiser. Comandante, muito obrigado. Curte aí, comenta e compartilha, porque pessoas igual a essas são verdadeiros comandantes e nos deixaram muitas reflexões. Até a próxima. Valeu, comandante.